Você pode tentar mudar seus hábitos, pensar positivo, repetir frases. Mas se o seu subconsciente ainda não acredita, nada realmente muda. Porque não é a parte lógica da sua mente que decide. É a parte oculta, silenciosa, que vive abaixo da razão. É ela que escolhe o que você atrai, o que repete e até o que teme. Você acha que está no controle, mas, na verdade, são as crenças escondidas no seu subconsciente que controlam você. Jung dizia que aquilo que você não torna consciente volta em forma de destino. E o destino é justamente isso, a tentativa do inconsciente de te acordar. Enquanto você não muda as convicções que vivem dentro de você, continuará revivendo os mesmos padrões, chamando de azar o que é apenas uma crença antiga se repetindo. A mente profunda não obedece ao que você diz. Ela obedece ao que você sente como verdade. Ela não entende lógica, entende emoção. Ela não é movida por intenções, mas por estados internos. E é por isso que, quando você finalmente convence o seu subconsciente, tudo muda. A realidade começa a responder de outra forma. O que parecia travado flui. O que antes te sabotava começa a te impulsionar. Porque a sua vida exterior sempre foi o reflexo do que você carrega no interior. Hoje, eu quero te mostrar como acessar essa camada invisível, como dialogar com ela e como reprogramar as crenças que silenciosamente dirigem o seu destino. E no final, eu vou te ensinar um ritual simbólico, simples, mas profundo, para alinhar emoção e consciência e começar a convencer o subconsciente da sua nova verdade. Então faz o seguinte agora. Se essa mensagem ressoou dentro de você, prova que está pronto para essa transformação. Escreve nos comentários. Hoje eu escolho convencer meu subconsciente da minha força. E fica comigo até o fim. Porque quando o subconsciente desperta, o destino deixa de ser repetição e se torna criação. Você acredita que está tomando decisões conscientes, mas a maior parte delas já foi decidida muito antes de você pensar, antes de agir, antes de escolher, antes mesmo de desejar. O seu subconsciente já havia escolhido por você. Ele é o verdadeiro centro de comando da sua vida, a parte invisível que te faz caminhar em certas direções, desejar certas pessoas, repetir certos erros e temer as mesmas situações. A mente racional é como a superfície de um oceano. Ela se move, reage, tenta compreender o que acontece. Mas é nas águas profundas e no inconsciente que as correntes reais se formam. E é por isso que você pode mudar a rota, mas ainda assim acabar no mesmo lugar. Porque não é o barco que decide o destino, é a corrente que o move por baixo. O subconsciente não é inimigo, mas guardião. Ele grava tudo o que um dia foi sentido com intensidade, traumas, rejeições, crenças, medos. E por amor à sua sobrevivência, ele tenta te proteger, mesmo que isso signifique te prender. É ele quem sussurra em silêncio. Melhor não tentar. Melhor não confiar. Melhor ficar onde é seguro. E sem perceber, você começa a confundir proteção com paralisia. Mas o que o subconsciente protege, ele também limita. Porque toda vez que ele associa dor a um caminho, ele fecha aquela porta. E assim a vida vai se estreitando. Não porque o mundo é pequeno, mas porque as crenças que vivem dentro de você diminuíram o seu campo de possibilidades. Jung dizia que o inconsciente é como uma psique autônoma. Ele vive, age e cria de forma independente da sua vontade. E se você não aprender a dialogar com ele, será guiado por forças que não compreende. Por isso, o primeiro passo não é tentar controlar o mundo, mas reconhecer que existe um mundo dentro de você, vasto, simbólico e repleto de mensagens codificadas que pedem para ser decifradas. O que você chama de intuição, coincidência ou destino é muitas vezes a linguagem dessa mente interna tentando te despertar. E quando você aprende a compreender o que ela está dizendo,
descobre que nunca esteve sozinho. Existe uma inteligência silenciosa moldando tudo o que você vive. Mas atenção, ela não fala com palavras, fala com sensações, repetições e símbolos. E é isso que você precisa entender a seguir. Porque o subconsciente não responde ao que você diz, e sim ao que você sente. E quando você aprende a falar a linguagem das emoções, o universo começa a responder. Você pode repetir 1000 vezes que é forte, que é capaz, que vai conseguir. Mas se por dentro ainda sente medo, o subconsciente não escuta as palavras. Ele obedece o sentimento. Porque a linguagem dele é emocional. Tudo o que você sente com intensidade, ele grava como verdade. Se a mente racional é o tradutor que tenta explicar, o subconsciente é o campo fértil que absorve e manifesta. E ele não questiona se aquilo que você sente é bom ou ruim. Ele apenas entende que é real. Por isso, não adianta afirmar sucesso com a boca se o corpo vibra em dúvida. Não adianta dizer "eu mereço", se o coração ainda repete o contrário em silêncio. O subconsciente é literal. Ele não diferencia imaginação de experiência. O que você sente profundamente, ele entende como um comando. Se você sente culpa, ele cria punição. Se sente medo, ele busca proteção. Se sente gratidão, ele abre caminhos. Por isso, toda emoção é um código, um registro psíquico que se transforma em direção de vida. E quanto mais uma emoção se repete, mais forte se torna o caminho que ela constrói dentro de você. A vida começa a espelhar exatamente o que a sua vibração emocional mais profunda acredita. Não é o pensamento solto que cria a realidade, é o sentimento sustentado. E é por isso que muitas pessoas se esforçam tanto, mas continuam presas. Estão tentando mudar a mente sem mudar o estado interno. O subconsciente só se convence quando o corpo acredita. E o corpo acredita quando sente. Jung dizia que a emoção é a ponte entre o consciente e o inconsciente. Ela é a mensageira, a tradutora do invisível. É através dela que o que está no fundo começa a emergir. Então, se você quiser realmente transformar a sua vida, não lute contra o que sente. Escute. Cada emoção tem uma mensagem, e o que você evita sentir é justamente o que precisa ser compreendido. Mas aqui está um segredo. Toda emoção nasce de uma imagem. Antes de sentir medo, você vê. Antes de sentir culpa, imagina. Antes de sentir fé, visualiza. A mente profunda pensa em símbolos, e é aí que mora o poder de tudo o que você cria sem perceber. Porque cada emoção tem uma imagem por trás, e essas imagens invisíveis, que você repete em silêncio, são as que moldam o destino que você chama de acaso. Antes de cada emoção existe uma imagem. Antes do medo há uma lembrança. Antes da culpa, uma cena. Antes da fé, uma visão interior. O subconsciente não pensa em palavras. Ele pensa em imagens. Ele fala através de símbolos, sonhos, lembranças, repetições e padrões visuais que você muitas vezes ignora. Cada imagem gravada no seu inconsciente se torna uma semente psíquica, e o mundo exterior apenas reflete o que essa semente produz. Por isso, não basta mudar o pensamento. É preciso mudar o que a sua mente vê quando fecha os olhos. Porque toda vez que você revive uma lembrança dolorosa, repete um cenário mental de fracasso ou imagina o pior, está projetando na tela do mundo a imagem que o subconsciente acredita ser verdade. Jung dizia que os símbolos são as janelas da alma. E o inconsciente é um grande artista. Ele não fala, ele pinta. Ele cria com base naquilo que você contempla, conscientemente ou não. Por isso, os sonhos não são apenas fantasias noturnas. São cartas simbólicas, revelando o que a sua psique tenta integrar. Cada cenário que se repete, cada rosto, cada lugar estranho, é uma mensagem codificada. Ignorá-los é como rasgar uma carta enviada por você mesmo. E o mais curioso é que as imagens mais poderosas não são as que você lembra, são as que você tenta esquecer.
São os momentos que deixaram uma marca emocional tão forte que o subconsciente os guardou como verdades absolutas. Uma rejeição pode se transformar em crença de desvalor. Uma perda pode se transformar em medo de amar. Um erro pode se transformar em vergonha constante. E a partir disso, a mente começa a criar realidades que confirmam o que ela sente. Não porque você quer, mas porque o subconsciente busca coerência com o que acredita. Por isso, toda mudança começa por uma substituição de imagens. Você não luta contra o que foi. Você cria novas representações, novos símbolos, novos cenários internos capazes de ensinar à sua mente que o perigo já passou, que o novo é possível, que a vida pode se expandir. E quando o subconsciente vê isso, ele começa a responder. Mas para mudar as imagens que você carrega, é preciso primeiro encarar as que você esconde. E é aí que encontramos o maior programador do subconsciente: a sombra. A parte da sua mente que guarda tudo o que você rejeitou, negou ou temeu em si mesmo. É ela quem continua escrevendo histórias antigas, enquanto você tenta viver uma nova. Porque a sombra nunca desaparece quando é ignorada. Ela apenas muda de forma. E, enquanto você não a integra, continuará sendo conduzido pelo que tenta esconder. Tudo o que você rejeita em si mesmo não desaparece, apenas se esconde. A raiva que você reprime, o medo que nega, o desejo que condena, todos eles continuam vivos, atuando nos bastidores da sua mente. Essa é a sombra, a parte invisível que guarda tudo o que o ego não quis reconhecer. E quanto mais você foge dela, mais ela encontra formas de te dominar. A sombra não é inimiga. Ela é o espelho daquilo que precisa ser visto para que a psique volte ao equilíbrio. Jung dizia que a sombra é 90% do ouro puro da alma, porque é ali que estão as partes de si que você abandonou para ser aceito, amado ou compreendido. Mas o que foi negado não deixa de existir, apenas atua no escuro. E no silêncio, molda comportamentos, escolhas, reações e destinos. Quando você ignora a sombra, ela se manifesta disfarçada. Ela surge nas pessoas que você critica, nos traços que mais te irritam nos outros, nas situações que se repetem sem explicação. A sombra é um espelho disfarçado de inimigo. Ela te coloca diante daquilo que você precisa integrar, não para punir, mas para te lembrar do que ainda não foi aceito. Cada vez que você diz, "Eu nunca seria assim", a sombra sorri, porque é exatamente aí que ela mora. Ela programa o subconsciente porque carrega os registros emocionais mais fortes. E tudo o que é reprimido se transforma em padrão. Por isso, você pode desejar paz, mas repetir o caos. Querer amor, mas escolher quem te fere. Buscar sucesso, mas temer o brilho. A sombra está escrevendo o roteiro a partir do que não foi curado. E o subconsciente, fiel à emoção, apenas obedece. A integração começa quando você olha sem julgamento. Quando entende que aquilo que mais te incomoda no outro é um reflexo de algo que ainda existe em você. Que o que você critica é muitas vezes uma parte sua, pedindo para ser reconhecida. E quando você faz isso, quando traz à luz o que estava no escuro, a programação muda. Porque a energia que antes era usada para esconder, passa a ser usada para criar. Integrar a sombra é convencer o subconsciente de que não há mais perigo em ser inteiro. É libertar-se da necessidade de perfeição e permitir-se ser humano. E é nesse momento que o verdadeiro poder começa a despertar, porque a mente deixa de lutar contra si mesma. Mas há algo que nasce dessa integração. Quando você aceita o que é, a forma como você se enxerga começa a mudar. E o modo como você se enxerga determina tudo o que você atrai. Porque o subconsciente é como um espelho. Ele sempre vai confirmar a imagem que você acredita ser. E enquanto essa imagem não mudar por dentro, a vida vai continuar refletindo o mesmo rosto por fora. O subconsciente é um espelho que nunca distorce.
Ele apenas reflete o que você acredita ser. Não o que você diz, não o que deseja, mas o que verdadeiramente sente ser. E é por isso que a imagem que você sustenta de si mesmo se torna o molde invisível da sua vida. Tudo o que acontece fora é apenas o eco dessa identidade interna. Você pode sonhar alto, afirmar grandeza, imaginar conquistas, mas se no fundo ainda se enxerga pequeno, o mundo vai te tratar como tal, não por injustiça, mas por coerência. O universo sempre responde à vibração da sua autoimagem, porque o subconsciente busca consistência entre crença e experiência. E quando há conflito, ele sempre escolhe a crença. Jung dizia que a psique busca totalidade, não perfeição. E enquanto você tenta ser algo que não é, o subconsciente permanece fiel à sua verdade interior, mesmo que ela doa. Ele cria situações que confirmam aquilo que você acredita merecer. Se você se sente indigno, ele atrai rejeição. Se se vê fraco, ele cria desafios que te provam isso. Mas o inverso também é real. Quando você começa a se enxergar com amor, força e valor, a vida passa a confirmar essa nova imagem. Mudar a autoimagem não é se convencer racionalmente, é sentir uma nova identidade até que ela se torne natural. É olhar para si com os olhos da consciência, não do julgamento. É deixar que o corpo, as emoções e o olhar se acostumem com essa nova versão de si mesmo. Porque o subconsciente não muda quando você o ordena. Ele muda quando você o convence pela repetição do sentir. A imagem que você carrega não é apenas um reflexo, é um feitiço. Ela define como você se comporta, o que aceita, o que busca e o que atrai. E o mais importante, ela define o limite daquilo que você acredita ser possível. Se quiser mudar o destino, mude o retrato interno. Não lute contra o espelho. Altere o rosto que ele reflete. Mas há um segredo para convencer a mente profunda. Ela não responde à intenção, responde à experiência emocional. Você precisa sentir como se já fosse, viver o estado antes da forma e deixar que o corpo testemunhe essa nova verdade. É o sentimento que reescreve a crença. E quando o sentimento muda, a realidade muda com ele. Porque o subconsciente não obedece desejos, obedece estados. E quando você aprende a sentir antes de ver, o invisível começa a se mover a seu favor. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas o reflexo do que sua mente profunda acreditava ser real. Mas agora, algo mudou. Porque quando o subconsciente é convencido, a vida obedece. O caos se reorganiza, o que era bloqueio se transforma em passagem, e aquilo que parecia impossível começa a fluir naturalmente. Como se o universo apenas estivesse esperando o seu sim interno para responder. A verdadeira transformação não vem do esforço, vem da coerência. Quando o que você sente, pensa e vibra caminham na mesma direção, o destino deixa de ser prisão e se torna espelho. Você começa a perceber que nunca precisou controlar tudo, só precisava acreditar de dentro para fora. Convencer o subconsciente é um ato de fé psicológica. É olhar para dentro e dizer em silêncio, eu confio. É permitir que a parte antiga de si descanse e deixar que o novo eu, aquele que não precisa de aprovação nem permissão, finalmente respire. Essa é a alquimia interior. Transformar o medo em força, a dúvida em confiança, a dor em consciência. E isso acontece em silêncio, sem testemunhas, no lugar onde só você e o seu inconsciente se encontram. Jung dizia que o ouro espiritual nasce da integração entre luz e sombra. E é isso que você acabou de fazer. Cada reflexão, cada pausa, cada emoção compreendida foi uma transmutação. Hoje, algo foi reprogramado, não pela imposição da mente, mas pela verdade do coração. Então, se essas palavras tocaram algo dentro de você, selamos esse momento juntos. Escreve, agora nos comentários. Hoje eu escolho convencer meu subconsciente da minha força. Essa frase não é um simples comentário, é uma declaração interna, uma âncora simbólica,
Um voto silencioso com a sua própria psique. E se essa jornada te guiou por dentro, deixa o like para mostrar que algo despertou em você. Aqui, neste espaço, construímos uma comunidade de buscadores da consciência, almas que decidiram olhar para dentro e transformar o invisível em força. Lembre-se, o mundo não muda quando você vence. Ele muda quando você desperta. Porque quando a mente profunda aceita uma nova verdade, o destino se curva. E é aí que tudo começa.